Vamos lá, página 64, aula 7 e 8, que nós vamos fazer problemas envolvendo frações. Então, o primeiro exercício, ele fala assim, represente as razões usando porcentagem. Então, esse é muito fácil, né? Ó, 12 por 100. Então, 12 por 100. 7 por 100, 7%. 30 por 100, 30%. 120%. 19 por 100, 19%. E 50 por 100, 50%. Bem facinho, né? Bom, aí agora na 2, ele quer que a gente calcule 12% de 300. Então, vamos lá, letra A. 12% de 300. Então, 12% é 12 por 100 de 300. Olha lá, o que eu posso fazer, ó? Cortar esse zero com esse zero, e aí fica 12 vezes 3, 36. Então, aqui, 12% de 300, 36. 36 reais, né? Porque ali é dinheiro, né? Então, 36 reais. Vamos lá, letra B. 5% de 80 reais. Então, 5 por 100 de 80. Cortei esse zero com esse zero. E agora, ó, 5 vezes 8, 40. Só que ainda tenho 10 aqui. Agora sim, dá para eu cortar, né? Simplificar. E aí, eu fico com 4. Então, 4 reais. Letra C. 25% de 500 reais. Ó, esse aqui dá pra gente fazer por uma... Não como eu fiz os outros, mas dá pra gente pensar um pouquinho, ó. 500 reais é o todo, 100%, certo? Então, 100%, 500 reais. 50%, quanto é? 50% é a metade, né? Então, se eu cair na metade, qual é a metade de 500? 250. E 20%, 25% é a metade da metade. Então, eu faço na metade. A metade de 250 é 125. Entenderam o raciocínio? Então, dá 125 reais. Agora aqui, ó, 58% de 860. Então, letra D, 58% de 860. Então, 58 por 100, 860. Então, corto esse zero com esse zero. E agora eu faço 58 vezes 86 e depois eu divido por 10. Certo? Então, 58 vezes 86, eu tenho 4.988. E agora eu divido por 10, que é só eu andar a casa com uma vírgula. 498,8. Como eu estou falando em dinheiro, então fica 498,80 centavos. Ok, gente? Então, tá aqui resolvido este exercício e vamos para o próximo. 3. Diz assim, uma geladeira custa 6.000 reais. Para pagamento a prazo, são acrescidos 16% de aumento. Qual é o preço para pagamento a prazo? Então, ó, uma geladeira custa 6.000. Eu tenho que descobrir quanto é 16% de 6.000. Então, vamos lá. 16% de 6.000. Então, corto. Então, fica 16 vezes 60.
certo? Então, 6 vezes 6, 36, vão 3, 6 vezes 1, 6, com 3 que foi 9, mais o 0. Então, eu tenho 960, correto? E agora, eu sei que este é o acréscimo, certo? Então, qual é o preço para pagamento a prazo? Então, para pagamento a prazo, eu tenho os 6.000 mais os 960. Então, para pagamento a prazo, R$6.960, certo? Então, essa é a resposta. 4. Um funcionário público recebe salário de 5.000 e tem desconto de 11% da Previdência Social e de 27% do Imposto de Renda. Quanto esse funcionário recebe líquido após os descontos? Então, vamos lá. Então, ele recebe 5.000, né? É o total. Então, eu quero 11% de 5.000. 11% de 5.000. Então, aqui eu corto, e aí eu fico com 11 vezes 50. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5, mais um 0. Então, ele tem um desconto de R$550. Isso dá Previdência Social. Agora, vamos calcular o desconto do imposto. O imposto de renda é 27% dos 5.000, certo? Então, corta, ficou 27 vezes 5. Então, 5 vezes 7, 35, vão 3, 5 vezes 2, 10, e 3, que foi 13. Então, fico mais um 0, certo? Então, eu tenho R$1.350. Pronto. Então, este é o desconto do imposto de renda. Bom, então agora eu pego os 5.000, que é o total, e tiro 550 e tiro 1.350. Então, só fazer a conta, 1.350, né? E aí, vai dar 4.200. Então, esse funcionário público recebe 4.200 depois dos descontos. Ok? Vamos lá, 5. 1 litro de gasolina, que custava R$4,25, sofreu um aumento de 10%. Qual será o novo valor? Então, olha só, 4,25, eu quero 10%. Então, 10% de 4,25. Então, aqui, ó, 10 vezes 4,25 dá, eu ando a casa, né, uma vírgula com a casa, porque eu tô multiplicando por 10, então dá 42,5. E agora eu divido por 100. Então, dividido por 100, agora eu tenho que pegar, ó, 4, 2, 5, a vírgula tava aqui, depois do 2, eu tenho que andar 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, 1, 2. Então, dá 42 centavos, né, aproximadamente. Então, qual é o novo preço do litro? Então, ela era 4,25, mais o acréscimo de 0,425. Então, aqui 5, né, 2, 5, 7, 4 e 2, 6. Então, ela vai passar a valer, o novo litro da gasolina, 4,68, né, 4,67 aproximadamente, tá bom? Tá aqui. Vamos lá. E vamos fazer o exercício 6. Calcule 3/5 de 1.000 corresponde a... Então, olha só, eu multiplico, né, pelo de cima, depois o que der eu divido pelo de baixo. Então, ó, 1.000 vezes 3 dá 3.000. 3.000, agora eu divido por 5. Quanto é 3.000 dividido por 5? Se fosse 30,
seria 6, mas tem os 2 zeros, então 600. Aqui é a mesma coisa, 700, aí eu faço vezes o de cima, vezes 3, dá 3 vezes 7, 21, mais os 2 zeros, e agora eu divido pelo de baixo, que é 7. Se fosse só 21 dividido por 7, daria 3, mais os 2 zeros, 300. Próximo, 3 quartos de 120. Então, a mesma coisa. Eu faço 120 vezes 3, vai dar 360, dividido por 4. Notem, eu tô multiplicando pelo de cima e o resultado dividindo pelo de baixo. Então, dá 90, né? E aqui, 800 dividido por 5, não, vezes, né? 800 vezes 5, dá 8 vezes 5, 40, mais os 2 zeros. E agora eu divido por 8. Então, se fosse 40 dividido por 8, daria 5, mais os 2 zeros, 500. Ok? Então, vamos lá, virando a página, né? Acabamos a página 65. Vamos para a página 66. Diz assim, ó. O salário mensal do Fábio é de 7.600. Ele gasta 3/5 para pagar o financiamento do seu apartamento. Quantos reais ainda sobram do salário de Fábio após ele pagar o financiamento? Então, vamos pensar um pouquinho, ó. 3/5 é para o financiamento. Então, 3/5 do financiamento, mais 2/5, que é o que sobra, são os 7.600 reais, não é isso? Então, eu tenho que saber quanto é 2/5, certo? Então, 2/5 de 7.600. Eu também poderia descobrir 3/5 de 7.600 e depois abater, certo? Mas aqui eu já tô resolvendo que é o que sobra, tá? Então, vamos lá, 2/5 de 7.600. Então, posso multiplicar por 2, né? Aqui, ó, 7.600 vezes 2, que vai dar, é só dobrar, né? 15.200. E agora eu divido por 5. Então, 15.200 dividido por 5, e o resultado vai ser 3.040. Então, vai sobrar, né? O que vai sobrar vai ser 3.040 reais. E aí, se eu quiser saber quanto é o financiamento, é só eu pegar e fazer 7.600 menos 3.040, vai dar o valor do financiamento. Mas a pergunta não era essa. Ele falava assim, quantos reais ainda sobram? Então, o que sobra são os 2/5, porque 3/5 ele paga o financiamento, tá bom? Vamos lá, oitavo, pra gente acabar. Para um jogador que chuta 5 vezes ao gol e acerta 2 desses chutes, dizemos que o aproveitamento é de 2 para 5. 2 em 5. Chamamos de razão essa comparação entre os gols e o total de chutes. As representações desse aproveitamento podem ser expressas por... Vamos lá, então? Então, 2/5, olha lá, que eu já sei que a razão é 2/5, certo? 2 para 5. 2 em 5 representa, ó, se eu dividir 2 por 5, eu vou ter 0,4, certo? 0,4, porque aqui eu vejo que eu tenho a porcentagem, né? 0,4 é a mesma coisa que 0,40. 0,40 é 40%, certo? Então, é a letra A. E assim nós terminamos a sequência de atividade 1, página 66 da apostila, volume 2, Aprender Sempre.